A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra em Jó 5, versos de número 17 e 18, que vai nos dizer assim: Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Muitas vezes nós passamos por um tempo de disciplina do Senhor. Um tempo em que Deus nos ensina, nos instrui, que Ele tira para nos moldar, para nos lapidar. E neste tempo, irmãos, algumas feridas são abertas. Nós passamos por algumas lutas, alguns vales, alguns desertos, que pensamos que nunca mais nós vamos ser restaurados. Quantas pessoas estão me ouvindo agora, passando por tantos problemas que Deus tem permitido você passar para te moldar, para trabalhar na tua vida, para forjar o teu caráter. E você tem pensado, meu Deus, eu nunca mais vou ser a mesma depois deste processo. Eu nunca mais vou ser o mesmo depois deste problema que eu estou enfrentando. Aí os céus me trouxe aqui para te dizer, tu não sabes, mas tu é bem-aventurado. Tu é um homem bem-aventurado, tu é uma mulher bem-aventurada, porque o Senhor te disciplina. Você é filho e filho não fica sem correção, decandoramante o derrasto. Nós precisamos agradecer até mesmo pela disciplina do Senhor, porque isso é a prova de que Ele nos ama. Quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando. Você que deixa um filho sem disciplina, você sabe o que você vai viver sérios problemas lá na frente. Porque uma criança que não tem disciplina, uma criança que é entregue a si mesma, como dizem Provérbios, ela vem a ser a vergonha da sua mãe, ela vem a ser a vergonha da sua família. Então, da mesma forma que você corrige para que o teu filho não te envergonhe, para que a tua filha não venha a ser vergonha lá na frente, Deus, Ele nos corrige da mesma forma, como um pai que sabe que nós precisamos de disciplina, como um pai que sabe que nós precisamos ser moldados, lapidados, trabalhados, transformados. É porque estamos em um corpo corruptível. E Deus, Ele sabe que a nossa carne, ela grita pelo pecado. Então, se Deus não nos corrige, se Deus não nos disciplina, se Deus nos deixa entregues a nós mesmos, nós vamos nos destruir. E Deus não quer que a gente se destrua. Tá aí a resposta para você. Por que tanta disciplina comigo, Senhor? Por que o Senhor cobra tanto de mim? Porque parece que o Senhor só me chega para me disciplinar. E Deus está dizendo, é porque eu sou teu pai. E eu não quero que você se perca com o mundo. Eu não quero que você seja destruída, que você seja destruído, mas eu quero trazer para a tua história a salvação. Declare comigo, o meu Deus me corrige porque Ele me ama e Ele quer que eu seja salva. O meu Deus me corrige porque Ele me ama e Ele quer que eu seja salvo. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. O Senhor vai te disciplinar e às vezes, como eu falei, algumas feridas vão ser abertas. Porque durante o processo, tem pessoas aqui que estão entendendo perfeitamente. Algumas feridas, algumas dores parecem que nunca vão cessar. Só que Deus está dizendo, como eu permito o processo, eu sei o tempo de sarar. Eu creio que tem pessoas que estão me ouvindo agora, irmãos, que estão pensando que não vão ser saradas e Deus está falando contigo, meu tempo é chegado, eu vou sarar você. Tem exemplos na Bíblia, irmãos, que o processo mexeu em pessoas de maneira tão forte, mas tão forte, que todas as áreas foram tocadas, emocionais, físicas, espirituais. Como exemplo aqui do próprio Jó. Todas as áreas de Jó foram tocadas. E parecia que aquela ferida nunca seria atada. Parecia que Jó nunca ia receber uma cura, não é verdade, irmãos? Porque quando olhamos para a história de Jó, a gente vê o sofrimento dele de maneira, sabe, tão forte, mas tão forte, que a gente olha e diz assim, ó, esse homem só suportou porque Deus estava com ele. Porque apesar de tantos sofrimentos, Deus estava com Jó. Mas se Deus abandonasse a Jó, no primeiro obstáculo, Jó tinha desistido, teria sido destruído. Mas ele suportou o que suportou porque Deus estava com ele. Você já parou para pensar que você suportou e suporta
O que você está vivendo, o que você já viveu porque Deus é contigo? Se Deus não estivesse com você, você não suportaria essa ferida que está em você. Você não suportaria as áreas que foram tocadas com a permissão de Deus para te moldar. Deus, ele estava tratando com Jó. Ele estava se apresentando para Jó de maneira diferente. Às vezes Deus usa o processo para se apresentar para a gente de maneira diferente. Eu estou conversando com homens e estou conversando com mulheres que Deus permitiu processos na tua vida. E você não tem entendido. E você diz, Deus, que tanta disciplina é essa? E Deus está dizendo, é porque eu quero me apresentar para você não se perder com o mundo. Deus não quer perder algumas pessoas aqui. Essa palavra é uma resposta. Toda esta disciplina, todo este aperto, toda esta prensa, é Deus dizendo, eu não abro mão de você. É Deus dizendo, eu me importo tanto contigo que não deixe você nem um minuto, nem um segundo sem disciplina, porque se eu deixar, eu sei que você se perde. Se eu deixar, eu sei que você acaba apostatando tua fé e desviando. Irmãos, nós não nos conhecemos, quem nos conhece é o Senhor. Porque muitas vezes a gente diz assim, ó, Deus, eu nunca vou fazer isso, e acaba fazendo. Quem nos conhece é Deus. Você lembra de Pedro? Pedro disse assim, eu nunca vou negar o Senhor. Todo mundo que está aqui pode negar, ou seja, todos os apóstolos, os discípulos podem negar, mas eu nunca vou negar. A prova de que a gente não se conhece está ali também na história de Pedro. Pedro não se conhecia. Jesus disse, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, ainda hoje. E aconteceu como o Senhor havia dito, mostrando que Pedro não conhecia ele mesmo. A gente não se conhece, irmãos. Nós não sabemos, infelizmente, do que somos capazes. Por quê? Porque somos falhos, somos seres humanos. Nós somos instáveis muitas vezes. E Deus sabe disso, da nossa instabilidade. Aí ele faz o quê? Corrige. Eu tô corrigindo minha filha, eu tô disciplinando meu filho. Mas não é porque eu amo castigar ele, castigar ela, ver ele sofrendo, ver ela sofrendo, não. É porque eu não quero que ele e ela se perca, porque uma pessoa sem disciplina se perde. Uma pessoa que não tem disciplina, irmãos, ela acaba vivendo uma vida desregrada e Deus não te chamou para isso, não. Ele te chamou para você ir morar no céu. E todas as pessoas que Deus chama para ir morar no céu, Ele disciplina. Todas as pessoas que têm o nome escrito no livro da vida não são entregues a si mesmo, a si mesma. Não fazem o que quer, não agem como quer, não falam o que quer. Porque é Deus quem direciona os passos das pessoas que são escolhidas por Ele. Então, até mesmo a disciplina é porque o Senhor te ama. Até mesmo o vale, o deserto, a correção. Irmã, eu não posso nem pensar em uma coisa que desagrada a Deus. Que só de eu pensar o castigo chega. Só de eu pensar, Deus pega a vara, já me açoita. É disciplina. É luta por cima de luta. Começa o vento, a tempestade. Eu digo, meu Deus, me perdoe pelo que eu pensei. Só pensei. Não botei nem em prática, irmã. Que é assim. É assim aí. Pois é. E você deveria agradecer por isso. Porque se você não está sem disciplina, é sinal de que você tem um pai. Um pai zeloso. Um pai que deu a vida por você e lhe ama. E não abre mão de ter você na glória. E não abre mão de ter você no céu. E não abre mão, Ramante de Candaraia, de ter o teu nome lá escrito no livro da vida. É por isso que ele te aperta. Ei, Ramante de Rasturiandaraia. É por isso que ele te disciplina. Declare comigo, os apertos, a disciplina é a prova do amor de Cristo por mim. Os apertos, a disciplina é a prova do amor de Cristo por mim. A prova de que o Senhor te ama é porque Ele te aperta. Para você não se perder. Eu estou conversando com homens e mulheres que o valor da sua alma custou muito caro. Foi a preço de sangue que você foi comprada. Foi a preço de sangue que você foi comprado. E o Senhor está dizendo, diga, minha filha, que eu não abro mão dele. Que eu não abro mão dela. Irmãos, isso é tão sério, mas tão sério. Que tem pessoas que se elas escolherem caminhos que Deus não se agrada, Deus abre a cova e leva. Mas Deus não deixa se perder.
Tem gente que não tem escolha, porque escolhido não tem escolha não, irmãos. Quem é escolhido, já diz o nome, foi escolhido por alguém. Você foi escolhido pelo Todo-Poderoso. Você foi escolhido pelo Criador do céu e da terra. Quem é que vai dizer ao Criador o que fazes? Quem é que vai dizer para o Criador, eu não quero, eu não vou, não tenho tempo, eu não posso, não é desse jeito que eu quero? Quem é que vai dizer isso a ele? Se ele é todo poderoso. Jó estava passando por uma disciplina. Jó estava passando por uma luta. Jó estava passando por uma dor. Por dores, na verdade. Mas Deus estava com ele. E depois Deus restaurou tudo. Eu quero lhe dizer uma coisa, a ferida pode estar aberta hoje. Pode até estar sangrando, porque não adianta a gente dizer, irmãos, que processos não causam feridas porque eu vou estar fora da palavra. Dentro da Bíblia, você vai observar que processos causam feridas. Processos causam dores. Processos causam aflições, às vezes ansiedade, medo, tristeza. E isso tudo acaba, irmãos, fazendo uma ferida. Mas o Senhor está dizendo, eu sou Deus que fecha a ferida. No tempo certo eu trago a cura. Deus restaurou a história de Jó completamente. Depois de toda a disciplina, depois de toda a luta, depois de toda a dor. A Bíblia nos deixa claro que Deus restaurou a sorte de Jó. Declare comigo, depois de toda a luta, Deus vai restaurar a minha vida. Depois de toda a luta, Deus vai restaurar a minha vida, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Ele faz a ferida, mas depois Ele vem, Ele mesmo ata, Ele mesmo cuida. Jó não encerrou a vida dele com dores. Eu quero dizer para você, o momento de disciplina não é eterno, ele passa. Você não vai encerrar a sua vida com dores. Você não vai encerrar a sua vida com aflições. Você não vai encerrar a sua vida com angústia. Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele sabe o momento certo de curar a ferida que o processo te causou. Irmã, a ferida foi grande. Pois é, o Senhor sabe que é grande. O Senhor sabe que é dolorosa, porque tem feridas, irmãos, que são tão dolorosas, né? Tem feridas que verdadeiramente elas doem na nossa alma. Irmã, Deus permite essas feridas porque Ele não me ama? Não. Deus amava Jó. A Bíblia diz que o próprio Deus deu testemunho de Jó, homem íntegro, temente e reto que se desviava do mal. Mas Deus permitiu a luta. A luta não quer dizer que Deus não te ama, muito pelo contrário. A luta quer dizer que o Senhor te ama tanto que Ele não quer que você se perca. Ele te ama tanto que Ele não quer que você desvie. Ele te ama tanto que Ele não quer que você saia do foco. Ah, mas é porque tem gente que tá na igreja e faz isso, faz aquilo, e eu não posso fazer nada, e Deus está dizendo, é porque eu te amo. Quem o Senhor ama tem disciplina. Tem muita gente que está entregue a si mesmo, a si mesma, e está trilhando o caminho da perdição, e Deus não quer que você faça a mesma coisa. Deus, Ele não quer que você tome maus exemplos. Deixe quem estiver entregue a si mesmo, a si mesma lá, e viva a sua vida aqui sabendo, eu tenho disciplina, eu tenho um pai. Se eu fizer isso, Ele me estreita. Se eu fizer isso aqui, Ele me mói. Se eu não quiser ver o plano dele, Ele prefere abrir a sepultura e me lançar dentro do que me deixar nessa terra para que eu venha me perder. O meu pai é tão zeloso, mas é tão zeloso que Ele não perde a minha alma. E o Senhor está dizendo hoje, essa palavra é contigo mesmo, porque eu não perco tua alma. Eu não te perco para ninguém, diz o Senhor. Todo este processo daqui a pouco vai se tornar um testemunho. Se você der lugar, Deus vai sarar a ferida. Se você der lugar, o Senhor, Ele vai atar aquilo que está aí aberto, que está sangrando, que Ele permitiu para que você não se perdesse. Lá na frente você vai agradecer pelo processo, você crê? Tem processos que a gente enfrenta que momentaneamente falando a gente não entende. No momento não. Mas depois nós entendemos o quanto o Senhor nos tratou, o quanto o Senhor nos moldou, o quanto o Senhor trabalhou na nossa vida no processo, que o processo é necessário. Se o processo não fosse necessário, Deus, Ele não permitiria na minha e na sua vida a disciplina. É necessário termos disciplina, sim. É necessário termos limites, sim. É necessário entendermos que tudo
me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu não posso fazer tudo. Eu não posso agir como eu acho que eu tenho que agir. Não. Eu tenho que agir da forma que agrada ao meu Deus. Eu preciso colocar o meu Deus em primeiro lugar sempre. Sempre coloque o Senhor em primeiro lugar. E nunca se entristeça pelos processos. E nunca se entristeça pelas lutas, porque processos e lutas são as provas do cuidado de Deus na sua vida. Depois de tudo isso, o Senhor te aprova, porque prova não é para sempre. Quando você vê alguém dizendo, vida de crente é só prova, é só luta. Cuidado. Porque gente que só vive na prova, vive na luta, é gente desobediente. Quem obedece, quem escuta a voz de Deus, quem aceita a disciplina do Senhor, é aprovado por Ele, recebe vitória. Jó recebeu tudo em dobro do que ele antes possuíra. Jó foi fiel a Deus durante o processo. E hoje Deus diz para você, seja fiel. Porque eu sou Deus que depois de todo o processo te restauro, a tua ferida, te curo. E ainda te entrego tudo em dobro do que você antes possuía. Amém? Deus tem restauração para você. Não questione por que tanta disciplina. Não questione por que tanto aperto, por que tanto deserto, por que tanto vale. Mas agradeça que tudo isso te acontece, nos acontece, porque nós temos um Pai. Se nós não tivéssemos um Pai, estaríamos entregues a nós mesmos. Ou seja, entregues à destruição. E Deus não nos chamou para isso. Ele não abre mão da nossa morada com Ele eterna. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, pela tua disciplina. Nós não podemos ficar sem disciplina. Um filho, Pai, que tem um pai, ele não fica sem ser disciplinado, porque o pai quer sempre o melhor para os seus filhos, Senhor. E é por isso que o Pai corrige. Assim o Senhor faz conosco, como um Pai amoroso, como um Pai zeloso, que cuida de cada um de nós. Deus, eu creio, Pai. Eu creio que depois de todo o processo, eu creio que depois de toda a disciplina, o Senhor vai atar feridas. O Senhor vai curar pessoas aqui, Pai, que foram fiéis. Pessoas que passaram pelo processo. Mas o Senhor é o Deus que viu, Pai, a fidelidade deles. Eu creio que eles serão aprovados e o teu nome será glorificado. Foi exatamente isso que aconteceu na história de Jó. Depois de toda a luta, depois de toda a dor, depois dele perder, dele passar por grandes aflições, o Senhor veio e sarou. O Senhor veio e restaurou a história dele. E assim o Senhor vai fazer na vida do teu filho e da tua filha, tem restauração. O Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que dá vitória àqueles a quem o Senhor escolheu. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles. Uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, eu tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo. E que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai. Prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer. Pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai. Falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém.
depois de todo o processo, Deus te entrega a vitória. Não reclame, não murmure, não questione sobre a disciplina de Deus. O Senhor tem permitido disciplinas na sua vida para que você não se perca. As disciplinas são a prova do amor do Senhor para conosco. Se você está sendo disciplinado, se o Senhor tem permitido vales, lutas, desertos na sua vida, saiba que você é um filho amado, que você é uma filha amada e que o Senhor, Ele está moldando você, Ele está te capacitando, Ele está tirando aquilo que não agrada a Ele para que você possa viver os propósitos que Ele tem na sua vida depois de todo o processo. Não se preocupe, Deus vai restaurar você completamente. Ele vai te curar. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. O Senhor te ama tanto que Ele não te deixa sem disciplina. Medite nisso. Que Deus te abençoe.